segundo capítulo de Tito, versículos 11 e 12. Irmãos, o tema deste estudo, nós vamos falar acerca da graça educadora que nos alcançou. Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Tito 2, versos 11 e verso 12. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade de estar na tua casa, reunidos com os irmãos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos concedeu tamanha graça como esta. Rogamos, Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, que abra o nosso coração, nossa mente para receber o ensino que vem de Ti, que possamos Te glorificar a partir deste ensinamento. É assim que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a graça de Deus, como diz Tito, capítulo 2, diz que ela se manifestou salvadora para a nossa salvação. É isso que os versículos 11 e 12 nos dizem. De maneira que os versículos 13 e 14, os versículos que vêm logo em seguida, nos apresentam justamente de que forma ela foi apresentada, de que ela foi dada por nós e foi através da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Os versículos 13 e 14 dizem: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Então, irmãos, quando nós lemos esses versículos, nós identificamos que a graça de Deus nos concede características únicas. Como o versículo 11 e 12 diz, ela tem o propósito de nos educar. Ela nos educa para que possamos refletir a santidade de Deus, para que possamos enxergar a sua glória e reconhecer a sua grandeza. Quando nós nos focamos nesta palavra, educarmos, nós, quando fazemos ali uma pequena pesquisa, o que é que significa educar? Qual é o significado? Eu fui lá, pesquisei no São Google, e diz o seguinte: educar é o ato ou processo de educar. Olha só, de educar-se ou educar-se, em qualquer estágio. Em segundo, é a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Está diretamente relacionada à pedagogia, à didática, ao ensino. E em terceiro lugar, é o conjunto destes métodos. Então nós percebemos algumas coisas. Primeiro, que a educação ela é para todos os estágios da sua vida. Então a gente tem a mania de pensar o seguinte: olha, eu vou colocar o meu filho, vou pegar o Natanael, colocar na escola, porque ele vai ser educado. Mas a educação não é apenas o ato de ser educado, de ser ensinado, de aprender. Ele não é dado somente às crianças ou aos jovens. Ela é dada para todos em qualquer idade. Nem de berço, Oi? Nem de berço, É verdade. É essencial, Então, é a aplicação de métodos próprios. Isso também é verdade. Nós se valemos de métodos para aprender melhor. As escolas, elas se baseiam e estudos são mais feitos para que
as crianças possam aprender. As universidades, o seminário, a cada dia mais, ele vai progredindo e implementando métodos para que a didática, o ensino que é dado ali, seja melhor absorvido pelos alunos, né? Melhor dado ali pelos professores. De maneira que esse ensino, irmãos, o ensino bíblico, ele não tem apenas o propósito de fazer com que nós sejamos boas pessoas. O ensino bíblico, ele não tem o propósito apenas de que ele quer que você seja uma pessoa educada nos moldes corretos de uma sociedade correta, que ninguém sabe quem é que define esse padrão. Mas o ensino bíblico, ele mostra para nós que nós somos pessoas que devemos nos santificarmos para glorificar a Deus. Nós não aprendemos, nós não nos educamos, nós não nos qualificamos para glorificar a nós mesmos. Nós fazemos tudo isso para glorificar a Deus, glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa, irmãos, é a grande diferença entre o ensino bíblico e o ensino secular. Enquanto que a educação, o ensino de Deus, que vem da palavra e presente nas Escrituras, ele foca o nosso objetivo na glória de Deus. Nós enxergamos que, por exemplo, os ensinos seculares, eles, quando não se distanciam de Deus, eles simplesmente apartam o ensino. De maneira que, a EBD, nós sabemos que o domingo é o dia que o Senhor nos chamou para glorificar a Ele, para adorar o culto. Mas a EBD é de suma importância, porque é justamente aqui onde nós estamos juntos, nós vamos para a igreja e vamos aprender. Nós vamos ser educados pelo nosso pastor, pelos nossos professores, pelos nossos irmãos. Então, o ensino bíblico, ele destaca isso. Todo ensinamento que for dado, de qualquer tipo, ele tem que partir da premissa que vem do próprio Senhor. O Senhor é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria. Portanto, o ensino, qualquer que seja, ele não pode estar desatrelado da verdade de que o Senhor é a fonte deste conhecimento. Então, nós vemos, por exemplo, algumas diferenças. Enquanto que um tipo de educação foca em uma ética unicamente trabalhista, voltado a você se relacionar bem no seu emprego, com seus conciliares ali, a outra, o ensino bíblico foca para que você tenha educação, para que você trabalhe, mas que a sua moral seja uma moral bíblica, não só no seu trabalho, mas em qualquer meio, porque você é um cristão e você naturalmente tem que seguir aqueles preceitos que a palavra de Deus prescreve e não dedicar a sua educação somente a um local. Então, por exemplo, só o trabalho, ou você só é crente quando vem à igreja. Não, nada disso. Você é crente em todo e qualquer lugar. E o ensinamento das Escrituras nos traz essa orientação. Então, até mesmo quando nós olhamos os benefícios de outros ensinos, que não o bíblico, eles estão firmados em verdades que provêm do próprio Deus, pois Ele é a fonte de toda a verdade. E, irmãos, o fato de nós sabermos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como está lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, reforça justamente a ideia de que nós necessitamos do ensino do Senhor. Nós tememos ao Senhor, e o fato de nós temermos ao Senhor, nós se tornamos pessoas sábias. Então nós precisamos entender no que consiste um crente temeroso e que cresce a partir da graça do ensino bíblico. Quando nós olhamos ainda para o livro de Provérbios, mas ali no capítulo 1, nós percebemos ali que a sabedoria, como o escritor coloca ali, é uma personificação. Ele personifica a sabedoria como se ela fosse uma pessoa,
né, que ela se coloca ali em locais públicos, refletindo justamente o que os profetas antigos faziam. Eles proclamavam a mensagem do Senhor em locais públicos, para que as pessoas vissem. E ali no capítulo 1, versículo 22, e no capítulo 23, 22 e 23 diz: Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Esse é o chamado a todas as pessoas, como se fosse realmente aqui um apelo que os profetas faziam antigamente. E é uma mensagem do próprio Deus alertando os homens para que eles respondam positivamente este caminho de sabedoria. Aqueles que a consideram, como é dito aqui em Provérbios capítulo 1, aqueles que consideram a sabedoria, ela promete as riquezas do seu conhecimento, enquanto que aqueles que a rejeitam, as que a ignoram, são considerados insensatos e escarnecedores. Então nós vemos ainda, por exemplo, a conexão entre a sabedoria e a criação. Capítulo 8 de Provérbios, ela novamente clama em público, e ela diz no versículo 4: A vós outros, ó homens, clamam. Porém ela relaciona agora o seu papel com a criação. Então ela diz, versículo 22, diz o seguinte: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Versículo 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não ultrapassem os seus limites, quando compunham os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele o tempo todo. O que isso quer dizer? Irmãos, isso quer dizer que o que o texto está dizendo? Que a sabedoria já existia ali, na criação. Deus sempre foi possuidor da sabedoria. Aqui nós temos que entender o que o escritor de Provérbios está tentando personificar, justamente a sabedoria, mas o fato é que ele está dizendo que, olha, tudo o que você vê, tudo o que você acha que é sábio, tudo o que você entende que é algo sublime, ele provém de Deus. A própria sabedoria aqui é de Deus. Enquanto Deus criava tudo, ela estava lá, e tudo foi feito de forma sábia, de forma boa. Tanto que hoje nós identificamos que o Senhor, ele fez tudo de forma sábia, inclusive a revelação que ele traz, que ele revelou para nós através da Bíblia. Quando nós vemos 2 Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se nós identificamos que, olha, nós devemos ser pessoas sábias, nós devemos render os nossos olhos, voltar os nossos olhos, na verdade, às Sagradas Escrituras, que são a revelação de Deus. É justamente o ensino que o Senhor, de forma sábia, de forma sublime, soberana, deu a nós. Então, você quer ser uma pessoa sábia, você quer ser alguém educado, você necessita aprender o que está nas Escrituras. Por isso que é tão importante, irmãos, quando a gente tem a consciência de que, olha, hoje é domingo, é o dia do Senhor.
eu posso me deleitar hoje unicamente para aprender da palavra, para ser educado na palavra, não só no culto à noite, mas eu tenho a oportunidade de agora de manhã com os meus irmãos também render este momento para aprender. Então, irmãos, quando nós olhamos para o princípio de tudo, e aqui eu queria caminhar por esses 3 estágios antes de chegar em nas questões práticas, que é justamente nós enxergarmos como se deu a educação, o ensino de Deus na criação, como se deu na queda, a partir da queda, e como se deu hoje, depois que nós recebemos a dádiva da revelação através das Escrituras. Então, por exemplo, quando nós começamos olhando para a criação, abre aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu disse que o Senhor fez tudo de forma sábia, soberana, poderosa. Deus criou tudo, irmão. O capítulo 1 de Gênesis fala justamente da criação de tudo, enquanto que o capítulo 2 foca especificamente a criação do homem e os mandatos que foram dados ao homem. O capítulo 3 vai render ali o seu olhar também ao relato da queda do homem e as ordenanças do Senhor após essa queda. E em 7 diferentes ocasiões no relato da criação em Gênesis capítulo 1, Deus declara que fez a sua criação, e tem uma formulazinha muito interessante que aparece sempre no final de cada dia. Por exemplo, vamos lá, versículo 4 diz: e viu Deus que a luz era boa. Agora olha o versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Versículo 12: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 18: para governar o dia e a noite, fazendo separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo 21: criou, pois Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rasteiam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Mais uma vez, versículo 25: e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. A última vez, vamos lá, versículo 31: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Muito bom. Olha só, tudo que Deus fez, Ele fez bom. Desde o princípio, a Escritura apresenta o Senhor criando tudo de forma soberana e criando tudo de forma boa. E o que a gente vê mais? A gente vê que Deus criou tudo de forma perfeita, de forma boa, de acordo com os seus preceitos. E nós vemos que o Senhor, desde o Gênesis, já tinha dado ali a educação para o homem. Porque a gente pode ser que pense assim: olha, Deus só começou a ensinar o homem lá nos 10 mandamentos. Quando Deus foi lá, Moisés subiu e Deus ensinou o homem como é que tem que viver. Olha, faça isso, não faça aquilo. Mas no Gênesis, Deus já estava ensinando o homem, Deus já estava educando o homem da forma que ele deveria ser. Então, por exemplo, quando nós olhamos Gênesis no capítulo 1, verso 28 e 30, e mais tarde, especificamente no capítulo 2, verso 15 e 17, nós vemos ali que o homem deveria cultivar e guardar o jardim, podendo comer livremente de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus foi lá e ensinou o homem.
Ó, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Deus já estava educando o homem aqui. E ele disse: olha, sede fecundos. Aqui é uma ordem. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí ele continua, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para um mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para um mantimento. E assim se fez. No capítulo 2, versículo 15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que é que a gente vê aqui? A gente vê que Deus, o Senhor, deu ordens ao homem: ser fecundos, sujeitar a terra. Ele deu possibilidades ao homem ainda: ó, você pode fazer isso aqui, que é o que? Comer de toda a árvore. De toda a árvore você pode comer. Mas ele também deu proibições ao homem, especificamente, não comer daquela determinada árvore. O Senhor já vinha no processo de educação do homem, né? Exatamente. Ele já vinha, ele instruiu o homem e disse: olha, você pode fazer isso, você vai fazer aquilo, você não deve fazer isso. O Senhor já vinha ensinando o homem. No entanto, quando nós prosseguimos o relato, especificamente no capítulo 3, versículos 6 e 7, nós vemos que o homem come, né, da árvore, desobedecendo o ensinamento que Deus tinha dado e, consequentemente, obedecendo aquilo que a serpente tinha induzido Eva a fazer. Então, nós vemos, irmãos, aqui nesses relatos de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3, que em primeiro lugar, e isso serve para a nossa realidade pós-queda, que a Bíblia ensina que a queda de Adão e Eva, a queda do homem em pecado, não foi apenas uma queda ou um ato isolado de desobediência. Na verdade, o ato de desobediência de Adão, de Eva, teve efeitos catastróficos, porque hoje todos os homens estão na condição de pecadores, por causa que o pecado entra no mundo. Então, não apenas toda a raça humana também nós deveríamos pensar assim, mas, na verdade, todas as coisas, todo mundo não humano também foi afetado pelo fato de Adão não atender aos mandamentos e à advertência do Senhor. Não é à toa que Paulo escreve em Romanos 8:22 que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, as consequências foram catastróficas. Todos nós vivemos hoje em um mundo que está mergulhado no pecado. Então, embora nós tenhamos sido criados com verdadeira liberdade, hoje nós temos a nossa liberdade cerceada, porque nós constantemente agimos seguindo a nossa carne, né? Graças a Deus, os crentes agora receberam, por causa do sangue de Cristo, a bênção de poder estudar a palavra e ser santificados pelo Espírito Santo. Então, isso para nós é uma bênção tremenda. Então, quando nós olhamos também para Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7, ele fala justamente sobre o fato de que o homem está depravado e que ele necessita do sangue de Cristo para ser restaurado. Então, quando nós olhamos agora, irmãos, prosseguindo e louvando a Deus pela restauração da graça que foi possibilitada por Cristo,
com a restauração proporcionada por Cristo, nós recebemos agora a conciliação com Deus e temos agora um fiel exemplo de educação correta dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo nos informa em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 16, que ele foi alcançado pela graça não porque tivesse cumprido certas condições, porque nós devemos lembrar, o homem depois da queda, ele está morto, ele não pode voltar-se para Deus por força própria, por capacidade própria, mas ele necessita da ação do Espírito Santo. E a gente pode pensar quais são os pré-requisitos para que o Espírito Santo haja no coração de uma pessoa para que ela creia. E Paulo diz: olha, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse em Jesus Cristo a sua completa longanimidade, servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo declara aqui: olha, sem merecer, eu fui perdoado. Eu fui perdoado como um modelo para vós da graça perdoadora de Deus. Contudo, irmãos, nós também devemos entender que este perdão que foi dado gratuitamente para nós, anteriormente teve um alto preço que foi pago pelo nosso Senhor. 1 Pedro capítulo 1, verso 17 ao 19 diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, nós identificamos que a Sagrada Escritura nos diz: olha, vocês foram salvos, não porque havia algo bom em vocês, não porque você é inteligente, porque você é bem capacitado, porque você é bonito, porque você é rico, ou porque você é pobre, nada disso, mas por causa da graça do Senhor que lhe aprove salvar a nós pecadores. Portanto, irmãos, nós devemos nos portar com temor durante esse tempo da nossa peregrinação. É por isso que é tão importante, eu torno a dizer isso. Olha, o fato de você vir à igreja, estar junto com os irmãos, não é somente para que você cresça, você seja capacitado, para que você aprenda, para que você possa dizer: eu sei, ou eu aprendi. Nós não vamos ao seminário para dizer que, olha, eu me capacitei, hoje eu tenho conhecimento, justamente para a glória de quem? Não para nós, mas para a glória do nosso Senhor, que pela sua graça nos concedeu esta oportunidade. Então, este momento ele se torna muito importante, porque nós estamos aqui para aprender do Senhor, para receber a educação que Ele vem dando há anos e anos ao homem, justamente para que o homem se santifique e que ele aprenda com os ensinamentos do Senhor para a glória dele mesmo. E como é que nós podemos saber quais as diretrizes da educação bíblica? O que é que a palavra de Deus nos dá para que nós sejamos, para que nós caminhemos de acordo com o que ela ensina? Ela vai nos dar ali alguns ensinamentos, principalmente quando nós olhamos para o texto de Tito. A gente leu os versículos 11 e 12, mas Paulo lista a Tito uma série de características aqui, irmãos, dos versículos 2, exatamente, versículo 2 até o versículo 10, que justamente nos orienta a ter um parâmetro. Olha, não é uma lista exaustiva, essa lista aqui ela não vem para nos dizer assim, não, o homem tem que ser assim e assim unicamente, a mulher tem que ser assim e assim unicamente. Não, mas Paulo dá uma lista de características a Tito para que ele possa orientar os homens e todas as classes que haviam na igreja, para que eles pudessem aprender. E olha só,
hoje nós nos valemos justamente dessas orientações que foram dadas a Tito. E a palavra de Deus nos ensina. Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, focaliza aqui a sua atenção na vida familiar ou individual e destaca esses ensinamentos relativos à conduta apropriada de cada classe de homem e mulher que é dada no meio da igreja. Então, irmãos, aqui nós chegamos já é uma das partes finais do estudo, e nós vemos aqui a orientação de como nós devemos ser. Olha, você quer ser um homem, uma mulher, um jovem educado no ensino bíblico? Paulo está demonstrando aqui como é que tem que ser. Então, bote seus olhos aí. Versículo 2 de Tito diz o seguinte: Tito 2:2. Tito 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Irmãos, será que essas características que Paulo está dando aqui são importantes para os homens de hoje? São importantes? Com certeza, né? É importante que o homem seja temperante. Aqui a gente vê 4 características, né? Paulo começa dizendo, olha, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, né? Os homens idosos aqui, talvez é uma faixa etária aí de homens mais maduros, né? Não quer dizer só os homens mais velhos, né? Mas aqueles homens que já têm maturidade, como é que eles devem ser? Ele deve ser temperante. Ele deve ser uma pessoa ali moderada, sóbria. Tem um comentarista que ele relaciona essa palavra temperante a ser um homem temperado. E é interessante, né? Porque a gente, ela não está aqui não, mas eu não vou falar mal dela não. Eu me lembro, irmãos, que quando eu casei, Beatriz é uma mulher assim que cozinha. Ela não está aqui, mas ela depois vai assistir. Olha, mas não vou falar mal dela não. Olha, ela cozinha muito bem, excelente. Ela é filha de baiana. Quem vê pensa que ela é baiana, porque baiana cozinha bem. E eu me lembro que um dos primeiros pratos que ela fez quando a gente casou foi uma feijoada. Irmãos, eu gosto demais de feijoada, mas só que foi a primeira vez que ela fez uma feijoada. Irmãos, não estava temperado. Como é que vocês chamam aqui? Insosso? Insosso. Sem sal, né? Irmãos, vocês já comeram uma feijoada sem sal? Hã? É difícil fazer uma feijoada sem sal, mas ela conseguiu. Foi a primeira e única vez. Irmãos, estava ruim. Estava ruim. Eu disse para ela, eu não disse para ela que estava ruim. Mas, irmãos, estava ruim. Olha, qual é? O que eu estou querendo dizer com isso? Um homem que não é bem temperado, que não é temperante, não é coisa boa. Não é. Porque se ele não for, tem que usar essa linguagem, né? Se ele não for sem sal, ele é muito salgado. Então, ele não tem moderação. E isso, com certeza, está ligado aqui ao defeito, diz respeito talvez ao uso de vinho também, como em outras passagens é citado a moderação do homem em respeito à bebida, né? Então, um homem que não tem moderação não é coisa boa. E Paulo está dizendo, olha, vocês têm que ser homens temperantes, temperados, né? Diga lá, irmão Júlio. Eu me lembro também que o caso da minha amada esposa, eu primeiro cuscuz que ela fez. Mas ela pegou comigo. Tá bom, né? A primeira vez sempre se releva. Olha, irmãos, olha, eu estou analisando.
louvo a Deus por ela, porque o que eu não sei cozinhar, ela sabe. Eu também. Graças a Deus. Então, homens, olha, nós devemos ser pessoas temperantes, temperadas, né? Com bom tempero. Ou seja, aquela pessoa que nem é de mais, nem de menos, que nem é uma pessoa impulsiva, nem é uma pessoa omissa. É uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada. Né? Exatamente. Ele diz também, quanto aos homens idosos, sejam temperantes respeitáveis, né? Que os homens sejam dignos de confiança, que as pessoas tenham respeito por ele. Isso é algo que todo crente maduro deve ser. Pessoas de uma palavra só, que você ouve o relato dela e que você sabe, é verdade. Se ela disse, é verdade. A gente diz assim, se o seminarista disse, é duvidoso. Mas se o homem maduro disse, é verdade. Né? Brincadeira da parte, mas a gente também está aprendendo, né? Então, o homem deve ser uma pessoa respeitável. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, no versículo 8, no versículo 11, fala não apenas do homem em geral também, mas dos que querem ser diáconos ou presbíteros, ali também no capítulo, nos versículos 5 e 8, né? Ele diz, olha, eles devem ser pessoas respeitáveis. Você deve olhar para esse homem, se eu não me engano também fala das mulheres no versículo 11, eles devem ser pessoas respeitáveis. Você olha para eles e você deve enxergar um padrão de vida ali. Então, olha, sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam sensatos, ou seja, que tenham autodomínio, homens de juízo maduro e que saibam se refrear. É o que a gente vê aqui também no versículo 8 de Tito, quando ele fala acerca das qualificações do ministro, que ele também cita isso, né? E deve ser sensato. Nós vemos constantemente a palavra do Senhor falando nela toda sobre o sensato e sobre o tolo insensato. Né? Provérbios, no capítulo 13, verso 18, diz, olha, todo prudente, né, sensato, procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Jesus faz também um comparativo ali em Mateus capítulo 7, né, do homem que construiu a sua casa sobre a areia, que construiu sobre a pedra, e faz esse comparativo. Nós não devemos ser os homens da nossa igreja não devem ser pessoas tolas, insensatas, elas devem ser pessoas sensatas. Elas devem ser sadias ou saudáveis, né? Devem ser pessoas que comunicam saúde moral e espiritual, principalmente relacionada a esse sentido, né? Então essa saúde deve ser demonstrada em relação à fé, ao amor e à paciência, onde a sua fé deve ser sadia, ou seja, não deve ser mesclada com erro, e deve aparentar, ou deve transmitir para os irmãos uma confiança total em Deus e em sua palavra. Então nós vemos aqui que Paulo orienta a Tito que, olha, é assim que os homens devem ser. É assim, homens, que nós devemos ser. Nós somos constantemente educados pelo ensino que a palavra do Senhor nos dá, através da ação do Espírito Santo. Nós devemos ser cada vez mais pessoas assim, glorificando a Deus. Então, a segunda classe que é dada aqui, no versículo 3, Paulo volta agora os seus olhos às mulheres idosas. Falou dos homens, agora ele fala das mulheres. Ele diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem. Né? Novamente aqui, 4 características são dadas agora para as mulheres. Elas devem ser sérias em seu proceder, ou seja, elas devem ser pessoas reverentes, elas devem ser pessoas também relacionadas aqui ao respeito, né?
Apocalipse capítulo 1, versículo 6, fala sobre nós sermos sacerdotes do reino de Deus. Né? Então, esse fato de nós sermos sérios em nosso proceder, para qualquer um. Aqui ele fala direcionado para a mulher, mas os homens também devem ser. Se nós somos sacerdotes de Cristo, nós representamos o próprio Cristo. Nós devemos constantemente falar em nome dele aqui. O sacerdote fazia o serviço ali para Deus, e nós devemos continuar fazendo. Enquanto que o versículo 2 e 3 fala sobre elas não serem caluniadoras e escravizadas ao vinho. Né? Ou seja, percebo que essas duas estão conectadas, né? Com certeza, irmãos, a calúnia, a gente também chama de graxejo. Ela vem junto da embriaguez. Uma pessoa que bebe muito para se embriagar, ela sai da sua sensatez, ela não se torna mais uma pessoa equilibrada. Infelizmente, esse é o efeito que o álcool traz para nós. Né? Então é muito importante isso. Paulo diz, olha, vigie, né, o nosso pastor diz, vigie. E ela também diz aqui que devem ser mestres do bem. Né? Então, as anciãs devem ser mestres do bem, semelhantemente como os homens foram dados. Né? Então, os homens têm que ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sabios na fé, no amor e na constância, trazendo justamente essa questão de integridade. As mulheres igualmente devem ser pessoas íntegras por esse conjunto de características. Então, agora, irmãos, ele passa para as moças. Olha só, por que as mulheres devem ser assim? Por que elas devem ser, as mulheres idosas? Devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Olha, a gente, assim, eu não tenho filha, né? Quem tem filha vai ter uma preocupação a mais, né? Eu vou ter preocupação com os homens lá de casa mais na frente, quando estiverem perto de casar. Mas a gente se preocupa muito com quem é que os nossos filhos vão casar. Será que vai ser um crente? Será que vai ser realmente uma pessoa que é piedosa? Nós se preocupamos com essas coisas, mas nós devemos nos preocupar também com eles. Será que o meu filho, será que a minha filha vai ser um bom esposo? Vai ser uma boa esposa? Paulo traz essa ideia aqui, olha, mulheres, vocês devem ser assim, porque vocês devem orientar as mais jovens. Exatamente. E a gente faz tudo pelo exemplo. Grande parte das coisas a gente faz por exemplo. Né? A gente olha o modelo de alguém, a gente vê determinadas pessoas, a gente diz, rapaz, olha, eu quero ser como ele. A gente olha para a figura do pastor e diz, olha, rapaz, eu quero ser piedoso igual o pastor. Eu quero crescer igual ele. Por quê? É porque ele reflete Cristo, né? Não é por causa da pessoa dele unicamente, mas porque ele caminha de acordo com o que a palavra diz. Então, olha, mulheres, ensinem as mais jovens para que elas possam, as recém-casadas, para que elas possam amar ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É muita coisa. Eita! Elas devem ser submissas ao seu marido. Então, com muita certeza, pode haver na igreja de Cristo mulheres que se posicionam em uma situação de não submissão aos seus maridos, naturalmente. Da mesma forma que a palavra de Deus não seja difamada. Né? Então,
o modelo que as recém-casadas devem ter é justamente de mulheres que são íntegras, para que elas possam seguir este modelo de integridade e de forma íntegra também amarem os seus maridos e viverem vidas aqui boas no seu casamento, honrando a Cristo em todas as ocasiões. Então, se as mães cristãs manifestam falta de amor, insensibilidade, falta de controle, de pureza, de bondade nos seus proceder, e, consequentemente, as mulheres mais jovens elas tendem a enxergar naqueles modelos e se identificarem, né? Mas as mulheres que eu conheço não são assim. Por que eu devo ser? Né? É errado essa compreensão? Certamente. Nós também costumamos fazer isso. É por isso que nós devemos rogar tanto que o Espírito Santo nos ajude, para que nós se santifiquemos, para que os maus exemplos eles não sejam incorporados por nós, mas que nós possamos olhar a passarela da Escritura e enxergar um modelo bíblico de educação que Ele quer nos dar. Então, irmãos, as moças, e agora no versículo 6, ele fala quanto aos moços, aos jovens. Ele diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Irmãos, isso aqui é o pior. Olha, os jovens aqui da igreja, vocês têm uma carga bem grande aqui, viu? Rapaz, e a gente tem que cuidar mesmo desses meninos. Eu sou jovem também, viu? Cuida de mim também. Jovem casado. Eu sou jovem casado. Porque é tão importante que a gente ensine as novas gerações justamente a viver de acordo com a palavra. A gente olha para o mundo e a gente vê mais. Rapaz, é impressionante como a gente vê pesquisas, a gente vê artigos que dizem: olha, as próximas gerações são gerações piores do que as gerações passadas. Aí volta, é geração X, é geração Y, é geração Z. Rapaz, esse povo não está ensinando os jovens? É a pergunta que fica na nossa cabeça. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos orientar os nossos jovens, os moços, as moças, para que eles sejam pessoas e crentes que honram com a palavra, que seguem os parâmetros bíblicos, que enxergam em Cristo o modelo a ser seguido, né? Que eles amem o Senhor e que eles possam trabalhar na obra do Senhor, sendo crentes, perseverando na fé, na doutrina, para que eles não se percam. Isso é muito importante para nós. Então, é uma admoestação aqui breve, mas é uma admoestação dura, porque ele diz: em todas as coisas sejam criteriosos. Rapaz, isso é o que a gente não vê nos nossos jovens. Eu disse para os jovens aqui, não sei qual foi a data, foi no finalzinho do ano passado. Eu disse: olha, a juventude, viu, pastor? A juventude é o tempo que a gente mais pensa sobre as coisas. A gente pensa sobre tudo. Sobre o namoro, sobre o casamento, sobre o trabalho, sobre o estudo, sobre o feriado, sobre para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, o que é que a gente vai fazer. A gente pensa muitas coisas, mas a gente pensa mal. A gente pensa sobre tudo, mas não pensa sobre o céu. A gente não pensa sobre as coisas da Bíblia. A gente coloca tudo na frente, para depois, um dia perdido na semana, a gente não, agora eu vou pensar nisso. A gente pensa muito mal, a gente reflete muito mal sobre as coisas. E a juventude é um desses estágios. Por isso que a gente necessita tanto de orientação. Quantos de nós não olhamos para o nosso passado? O meu passado é curto ainda.
Mas eu olho e vejo tantas coisas, rapaz, eu poderia ter mudado isso, rapaz. Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, se eu tivesse uma orientação melhor, uma orientação bíblica melhor dos meus líderes, dos meus irmãos, talvez eu não tivesse feito isso. Pela graça de Deus, hoje nós estamos onde estamos, porque Ele foi misericordioso para conosco. Mas cabe a nós a tarefa de conduzir os nossos jovens, de conduzi-los para que eles caminhem bem e interceder por eles, para que o Espírito Santo haja na vida deles. Então, que eles aprendam a serem criteriosos em todas as coisas. Versículo 6, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Essa daqui, pessoalmente, a Tito, né? Tito ali era um jovem pastor, né? Responsável ali por igreja. Ele deveria ter um padrão ali mais elevado ali de maturidade. Então, irmãos, versículo 9 e 10 diz: agora ele volta-se os olhos às classes dos servos e diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondores, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós sabemos, irmãos, e devemos entender que ali, aquele contexto, é um contexto quando ele fala de servos, ele está falando daquelas pessoas que eram realmente escravos, né? Mas a mesma aplicação, ou de forma semelhante, que é dada àqueles naquela época, é dada para nós. Justamente porque todas as orientações que ele dá aqui são válidas para nós hoje. Todos aqueles que trabalham, né, e têm os seus patrões, eles devem não furtar. Deve ou não deve? Você não deve furtar do seu patrão, da sua empresa. Você não deve ser respondão. Você tem que trabalhar com satisfação. Porque se você tem consciência de que o Senhor é misericordioso para a sua vida, aquilo é providência do Senhor. Ele diz: pelo contrário, dei prova de toda a fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, que vocês sejam modelos de crentes ali no trabalho. Rapaz, acaba quando olhar para você, olha, ele é crente. Trabalhava na Americanas e lá é muita dor de cabeça. Não sei nem se eu poderia ter dito o nome aqui. Está gravado aqui. Isso aqui. Mas é um ótimo local de trabalho. Não me arrependo. Mas lá era assim. Lá em Boa Viagem eu trabalhava e eu era supervisor. Irmãos, pense como é difícil você ser um crente dentro de uma empresa dessa. Porque a gente vendia tablet, aí a gente vendia uns tablets lá de uma determinada marca que eram muito defeituosos, eram muito fraquinhos e o pessoal botava muita força neles, né? E, irmãos, todo mundo que chegava só vinha para mim, porque eu era um crente e fazia as coisas direito. Era terrível. Não, fulano, pega lá, ó, tá com defeito. Não, mas eu quero fazer com você, que eu sei que você é crente. Rapaz, que bom, né? Você quer fazer comigo. Aí a gente ia lá fazer o procedimento, tudo certinho e tal. Os crentes, o pessoal lá não se estressava comigo, né? Quando se estressava, aí eu tinha que mostrar que era crente mesmo, né? Então, Deus nos abençoava, porque a gente tentava ser modelo, tentava demonstrar ali, olha, é assim que eu aprendi a viver, é assim que o Senhor quer que eu proceda, Ele quer que eu proceda dessa forma, e não de outra. Então, a
tendência é que as pessoas enxerguem em vocês o modelo que o Evangelho prescreve de crente. Olha, crente tem que ser assim. Olha, e o exemplo, né, é o que a gente falou lá. Aqui fala das mulheres serem exemplo para as mais novas, né, recém-casadas. A gente também evangeliza sem abrir a boca, só com a nossa vida. Às vezes as pessoas primeiro olham para a nossa vida, para depois ouvir as nossas palavras. Na verdade, na palavra de Deus tem uma passagem que Deus diz: olha, o meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Muitas vezes, irmãos, a gente procede de um modo incoerente com aquilo que Deus ordena em sua palavra. Isso é motivo de escândalo. O povo lembra logo da fé nossa, né? Diz: rapaz, são hipócritas. E eles aí acabam pensando que todo mundo é desse jeito e acabam não abraçando a fé por conta do procedimento errado de muitos cristãos. Eu acredito que, por exemplo, por causa dessas ações, muitos aí já dizem assim, para ser crente como fulano de tal, né? Por quê? Porque ele já, além de ver a ação errada, generaliza. Aí fica aquela expressão: uma laranja podre põe todo as demais a se perder. E não sejamos isso, pelo contrário. Amém. Então, irmãos, partindo agora para a conclusão sobre isso aqui, essas questões eram o que eu tinha para falar. Eu gostaria de concluir trazendo a memória aqui que essas características que são listadas nos versículos iniciais aí do capítulo 2 de Tito são inseparáveis do versículo 12 e do versículo 13 que a gente lê, né? A gente vê essas duas seções, primeiramente do versículo 1 ao 10, os deveres das classes de pessoas crentes. Nós vemos os versículos 11, 12, 13, 14 falando justamente a motivação. Olha, Paulo está dizendo: Tito, olha, eles devem ser assim por causa disso. Vocês devem ser homens temperantes, devem ser mulheres piedosas, prudentes, os moços devem ser assim, as moças devem ser assim, os servos devem ser assim. E ele diz: olha, mas por quê? Por quê? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Isso são características de homens salvos, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, Paulo está dizendo: olha, vocês devem ser assim, vocês devem procurar ser assim por causa que vocês são salvos. E essas são as características que o Evangelho te entrega. Olha, ele te ensina para que você seja assim. O ensino bíblico te educa através do Espírito Santo para isso, para que vocês sejam modelos e que vocês sejam ali sinônimos da graça que o Senhor concedeu a pecadores. Então, que nós possamos, irmãos, através desse breve estudo, possamos crescer em estatura e graça. Que o Senhor abençoe a cada um. Amém. Amém. Muito obrigado, Wesley.